Ciência Exata! E aí, galera, beleza? Professor Thomas aqui, e hoje nós vamos para mais uma aula de ciências, isso mesmo, ciências da natureza. Hoje nós vamos estudar um conteúdo mais biológico, hoje a gente vai estudar sobre a visão humana, esse sentido incrível que você está utilizando para me assistir aqui nessa videoaula. Hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre ele. Então, vamos lá para a aprendizagem. Então, vamos lá. Olha só. Os olhos é muito interessante. Os olhos é o dispositivo que nós utilizamos para compreender o mundo ao nosso redor através da captação da luminosidade. Nós recebemos a luminosidade e transformamos essa luminosidade em imagens através de um processo que ocorre entre os olhos e o cérebro. Assim nós conseguimos ver. Então, nosso olho é o responsável por captar a luz, que ele é responsável pelo sentido da visão. De uma forma bem simplificada, o olho humano pode ser considerado um instrumento óptico, pois é constituído por uma lente biconvexa, o cristalino, que fica situada na região do globo ocular. E no fundo do globo ocular, lá atrás do olho, lá atrás, está a retina, que é sensível à luz e serve de anteparo para as imagens, ou seja, serve de plano de fundo para as imagens. As sensações luminosas, após serem captadas e projetadas sobre a retina, é aí que são enviadas para o cérebro. E é aí que você consegue interpretar. Mas e aí? Quais são as partes do olho humano? Nós temos os cílios, que são responsáveis pela proteção, a conjuntiva, que é responsável pelo revestimento do olho, a córnea, que também é responsável pela proteção, limpeza e a forma da imagem, a esclera, que é proteção e movimento, a íris, que é a parte colorida do olho e controla a pupila. A pupila, essa parte mais preta do olho, que ela é responsável pela passagem de luz. Ela que é responsável, por exemplo, você ver melhor de dia, que tem mais luz, e à noite, onde está mais escuro, ela também é responsável pela sua capacidade de visão. A pupila tem algumas características que ela se contrai quando está um ambiente muito claro. Ela se contrai justamente porque tem muita luz, então ela se contrai, ela fica bem pequenininha, justamente porque ela está recebendo muita luz. E de noite, quando está ou num ambiente muito escuro, ela se dilata, ela fica grandona. No que ela fica grandona, se dilatando, ela faz isso para receber mais luz. Que tem pouca luz no ambiente, então ela precisa se dilatar para receber o máximo de luz possível. Então a pupila tem essa responsabilidade de captação da luminosidade. Temos também o cristalino, que é a lente do olho, que é responsável por formar a imagem. Nós também temos a retina, que é o local que captura as imagens. Nós temos o coroide, que é a região com os vasos sanguíneos. Temos o nervo óptico, que conecta os olhos ao cérebro. Temos as pálpebras, que são responsáveis por lubrificar, limpar e proteger. E temos as nossas glândulas lacrimais, que são responsáveis por umedecer os olhos. Elas não são responsáveis somente quando você está chorando, não. Ela tem a responsabilidade de umedecer os olhos, justamente porque nós vivemos num ambiente muito áspero, tem muita poeira, então tem essa parte para umedecer, para limpar os olhos. Aqui estão as principais partes dos nossos olhos. Olha, temos a íris nessa parte da frente, que é a parte colorida. Temos a córnea, temos o cristalino, que é a lente, temos a retina e temos o nervo óptico, que leva as imagens até o nosso cérebro. Beleza? E para capturar a imagem lá na retina, existem os cones, que são responsáveis pela nossa visão em cores, e os bastonetes, que é responsável pela nossa visão preto e branco. E sobre o nervo óptico, aqui, olha só. Depois que a gente visualiza, as imagens criadas pelos olhos são processadas do cérebro, lá atrás do nosso cérebro, por uma região chamada de região occipital. Então, essa região é responsável pela nossa visão no cérebro. Assim,
sobre algo muito interessante também, sobre os nossos olhos, é que às vezes temos que fazer alguns exames de vista. O exame de vista, ou exame oftalmológico, serve para avaliar a capacidade visual e, apesar de poder ser feito em casa, deve ser sempre feito com um médico oftalmologista, ou seja, um profissional capacitado para entender os resultados do exame, pois só ele pode fazer o diagnóstico correto e avaliar a saúde dos seus olhos. Existem vários tipos de exame de vista, porém o mais comum é o exame de vista para avaliar a capacidade de ver de perto e ver de longe, e deve ser feito pelo menos uma vez por ano, a partir dos 40 anos de idade, mesmo que se já use óculos, pois o grau dos óculos pode ter mudado, necessitando ser aumentado ou diminuindo, dependendo muito do caso, dependendo muito da sua rotina. E sim, os olhos também sofrem doenças. Nós utilizamos muito, mas existem doenças específicas para os olhos. Isso acontece devido a um processo natural da vida humana, que os olhos vão envelhecendo em suas estruturas e funções, o que faz surgir vários problemas na visão, como a diminuição da acuidade visual e até mesmo levar o indivíduo a perder totalmente a visão. O estudo da estrutura, da função, das patologias e distúrbios dos olhos e seus anexos é conhecido pela especialidade da medicina chamada de oftalmologia. E o oftalmologista realiza diagnósticos e prescreve o tratamento das alterações e das mudanças nos olhos. Bem, e quais são as principais doenças dos olhos? Nós temos a miopia. A miopia é quando o olho é maior que o normal. Logo, a imagem se forma antes da retina. Lembra? A imagem tem que se formar na retina. Na retina, que é a responsável por captar essa imagem. Lá que estão os cones e os bastonetes. Então, se o olho for muito grande, a imagem se forma antes da retina. Assim, pessoas com miopia conseguem ver algo de perto, porém tem muita dificuldade ao ver de longe. E sim, é a utilização das lentes divergentes para a correção. Essas lentes são responsáveis pelo retardamento da imagem. Na miopia, o olho é muito grande, visualiza a imagem antes da retina. Com essa lente de correção, ela vai retardar a imagem para ser visualizada na retina. Como a retina é responsável pela visualização correta da imagem, então, se a imagem chega na retina devido à utilização da lente, ela vai visualizar melhor. Lógico que o processo é bem mais complexo, mas a gente simplifica aqui para facilitar o seu entendimento. Nós também temos a hipermetropia, que é uma doença também dos olhos. A hipermetropia é quando o olho é menor que o normal. Logo, a imagem se forma depois da retina. Pessoas com hipermetropia conseguem ver algo distante, porém têm dificuldade ao ver de perto. E elas utilizam lentes convergentes na correção. Porque da mesma forma que na miopia, a lente para correção, nesse caso, ela vai pegar a imagem que está depois da retina, ela vai trazer para a retina, antecipando a imagem. Assim, a retina vai conseguir captar ela e a pessoa vai conseguir ver melhor por conta disso. Outra doença do olho é o astigmatismo. O astigmatismo são ondulações na córnea, que geram várias imagens. Para corrigir o defeito, utilizam as lentes que acompanham a curvatura do olho. Assim, a pessoa consegue visualizar melhor. Então, o astigmatismo independe da miopia, independe da hipermetropia. A pessoa pode ter hipermetropia e astigmatismo, as duas doenças. Pode ter também miopia e astigmatismo, porque ela independe. Ela atinge a córnea. Então, por isso que tem essa lente específica para astigmatismo. Próxima doença do olho que a gente
tem é a presbiopia. A presbiopia é a perda da elasticidade do cristalino. Lembra que o cristalino é a lente do olho? Então, por exemplo, essa perda dessa elasticidade, ela é corrigida com óculos com lentes multifocais. Nós também temos a catarata. A catarata já é uma doença que ocorre geralmente para os avós, para a terceira idade, justamente por isso, que ela ocorre quando o cristalino deixa de ser transparente e requer uma cirurgia para trocar o cristalino. Então, por exemplo, já que a lente do olho, que é o cristalino, que ela deve ser transparente para visualizar, se ela não está mais transparente, você não vai conseguir mais visualizar. Então, como é que corrige? Tem que trocar a lente do olho, tem que trocar o cristalino. Então, é feita essa cirurgia. E temos também o glaucoma. O glaucoma também é uma doença que acomete bastante a terceira idade, os avós. É por conta que o olho começa a sofrer muita pressão. Então, por exemplo, ele não consegue visualizar direito. Aí perde muita a visão periférica, que é a visão que a gente consegue visualizar as imagens que estão aqui ao nosso redor sem focar direto o olhar. Então começa a visualizar, começa a ter uma visão mais enegrecida, justamente por conta dessa doença que é o glaucoma, que ele é responsável pelo aumento da pressão dos olhos. Nós também temos uma doença chamada daltonismo. Então, a pessoa com daltonismo tem dificuldade de distinguir as cores. Hoje, há óculos especiais que corrigem essa falha genética. Então, o daltonismo não é uma doença que você adquire com o decorrer da vida. Por exemplo, o glaucoma é uma doença dessa, a catarata é uma doença que você adquire com o decorrer da vida. Já o daltonismo não, ele é genético. Então, já nasce com essa doença. Então, a pessoa não consegue visualizar as cores como elas são. Verde para um daltônico não é igual ao verde que a gente vê. Ele vê outra cor, vê diferentemente. Tanto que tem uma imagem aqui em cima justamente para estar ilustrando isso. Então, por exemplo, já que ela não consegue visualizar as cores como elas são, um teste como esse que está aqui do lado, que é justamente um teste que é aplicado para saber se a pessoa é daltônica. Então, esse teste é tipo assim, qual o número que você vê nessa bolinha que está aqui do lado? Se você visualizar um número específico, quer dizer que você tem daltonismo. Então, por isso que são aplicados esses testes. Então, responda aí nos comentários qual número você vê nesse teste que está aqui do lado. Beleza? Aí você já começa a ter essa capacidade. Bem, fora isso, nós temos a cinetose, que também é chamada de enjoo do movimento ou mal do movimento. É uma doença que se caracteriza pela sensação de enjoo ou náusea quando se anda em qualquer meio de transporte ou se movimenta o corpo de uma forma não habitual, perturbando o sistema vestibular responsável pelo equilíbrio. Pode ocorrer em crianças ou em adultos. E algo também bastante interessante é a heterocromia. A heterocromia é uma anomalia genética que caracteriza pela alteração na cor dos olhos de alguns mamíferos, fazendo com que cada um tenha um olho com uma cor diferente. É também conhecida como heterocromia ocular, essa anomalia acontece diretamente na quantidade de melanina presente na íris, que é o tecido responsável por mudar a cor dos olhos. Uma curiosidade aqui também, nós temos algumas palavras. Óptico ou optíco. É interessante a gente saber essa distinção. Por quê? Optíco é a palavra relacionada à visão, à venda ou fabricação de lentes. E otíco é relacionada ao ouvido. Por exemplo, otite é a inflamação do ouvido. Otorrinolaringologista é o especialista em ouvido, nariz e laringe. Resumindo, da palavra optíco
Óptica só pode ser usada para os fenômenos da visão. E ótica pode ser um sinônimo de óptica ou relacionado a ouvidos. Então tem essa diferenciação. É muito bom você saber isso no momento, por exemplo, se você tiver que escrever uma redação, alguma coisa assim do gênero, relacionada ao olho, você já está sabendo dessa diferença. Não é legal? E algo bastante legal também é a decomposição da luz branca, a luz que vem do Sol. A dispersão é um fenômeno óptico em que a luz é separada em diferentes cores, quando refratada através de um meio transparente, a exemplo do arco-íris, do prisma ou de uma lente fotográfica. A dispersão ocorre quando a velocidade de propagação da luz no interior de algum meio depende da frequência da onda eletromagnética. Cores do arco-íris como vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta são as cores que a gente mais visualiza na decomposição da luz branca. Sabemos também que desde os tempos passados, o estudo da luz e também dos fenômenos que a ela se relacionam vem se desenvolvendo. As primeiras tentativas de explicá-los aconteceram na antiguidade, quando a hipótese de que a visão era o resultado de raios visuais emitidos pelos olhos quando foi proposta. E a gente pode se enganar. Existem algumas ilusões visuais. Aqui eu vou trazer algumas imagens, algumas ilusões visuais para a gente se divertir um pouco enquanto aprende. Olha só, nessa daqui você ver duas imagens em 15 segundos é um gênio. E aí, consegue visualizar essas duas imagens? Fica aqui. Qualquer coisa responde nos comentários. E essa daqui, olha só essa imagem aqui. Rapaz, parece que está se movendo aqui. É uma ilusão de ótica. Uma ilusão visual. Essa é uma imagem fixa. Ela não está se movendo na sua tela. É uma imagem como se fosse uma foto. Mas, se você focar, ela parece que fica se movimentando. E essa daqui? É um coelho ou um pato? A gente não sabe, né? Também temos essa daqui, olha só esses dados. Como é que eles ficaram desse jeito? É possível? Isso daqui é uma ilusão de ótica. E essa daqui, olha só. Rapaz, a gente não sabe como esse carro, se a frente do carro está indo, está voltando. Também temos essa. Olha só essa daqui, essa menina, segurando esse... Opa, é um espelho que está na frente dela. Ela está atrás do espelho. Mas a ilusão de ótica dá a entender que tem uma vazão. Olha aqui, esse gato, ele está subindo ou descendo essas escadas? Uma ilusão de ótica. Olha essa outra imagem aqui. Como essas pessoas estão fazendo assim? Não existe lei da gravidade para essas pessoas? Legal. Elas podem estar deitadas no chão. Nota que tem aquele carro bem ali, ó, que ele está na vertical. Uma ilusão de ótica. E essa daqui é muito divertida. Essa daqui você tem que dizer a cor, não o que está escrito. Por exemplo, a primeira ali, o amarelo, está escrito em verde. Então você tem que dizer verde, não amarelo. Aí você começa, verde. O próximo, que é o do lado, qual é a cor do próximo? É vermelho. Então você verde, vermelho, azul, amarelo, azul. Você tem que falar as cores e não as palavras. Tente aí, dê uma pausa no vídeo e tente fazer esse exercício. Beleza? Comenta aí se você conseguiu. E essa daqui, olha só. Olha essa imagem. Bem, a parte de cima é cinza, né? E a parte de branco é branca. Você tem certeza disso? Eu não vou mudar as cores. Você só coloca o dedo em cima para estar verificando se elas são realmente as mesmas cores. Coloca aí, pausa o vídeo, coloca o seu dedo para ver. Elas são as mesmas cores, sim. Elas são as mesmas cores. Apenas aquele meio que está colorido diferente. Mas continua cinza do mesmo jeito. Olha só, colocando o dedo. Olha só, colocando o dedo. É uma ilusão de ótica, não é verdade? Você pode fazer aí com o seu próprio dedo. Dê um pause, coloca o dedo aí e verifique se realmente é a mesma cor. Cuidado para não ser enganado pelos seus olhos. E essa daqui, olha só. E essa daqui, olha só, essa imagem rodou durante um bom tempo.
Era um vestido e tinha que saber se esse vestido era branco ou dourado, ou então preto e azul. 72% das pessoas visualizaram esse vestido como branco e dourado. Já 28% das pessoas visualizaram esse vestido como azul e preto. E você, está visualizando branco ou dourado ou azul e preto? Bem, os olhos mais sensíveis à luz enxergam azul e preto na imagem original. Já os olhos menos sensíveis à luz enxergam branco e dourado. Conforme aumentamos o brilho da imagem, mais pessoas passam a enxergar branco e dourado. Conforme diminuímos o brilho da imagem, mais pessoas passam a enxergar azul e preto. Então, existem pessoas que visualizam branco e dourado e existem pessoas que visualizam azul e preto. Depende muito do brilho ou do seu olho capaz de enxergar a luz. Então, tome cuidado também com os seus olhos. São ilusões de ótica. Bem, então essa aula a gente encerra por aqui. Espero que você tenha gostado. Comenta aí se você gostou dessa aula, desse conteúdo. Aqui encerra essa aula. Qualquer dúvida, pergunte. Eu estou aqui para ajudá-lo. Bem, exato e até mais. Tchau!